Existem duas coisas no Unix que a gente tem que entender, são duas entidades: arquivos e processos. Você entendendo esses dois, 90% do sistema operacional já está compreendido aí por sua parte. Por isso hoje a gente vai começar com processos. O Unix, como a gente já viu no curso de introdução, ele é um sistema multiusuário e multitarefa. Muitos usuários, muitas tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. Você pode mandar um arquivo para impressão enquanto edita, você pode criar um disco enquanto você deleta um outro, enfim. Você pode executar várias atividades ao mesmo tempo. E o que dá essa impressão é justamente o tratamento que o Unix faz com relação aos processos. Cada comando que você executa, cada programa, ele vai gerar um ou mais processos, ok? Então, um processo a gente pode resumir, por enquanto, que um processo é como se fosse um comando e um programa. É claro que é um pouquinho mais complexo que isso, mas a gente vai detalhando à medida que a gente vai evoluindo aí em Unix. A gente já sabe, hein? Lembra daquelas camadas que a gente viu lá no começo na introdução, no curso de introdução em Unix? Você tem lá o kernel, você tem lá o shell. O processo, ele é um programa rodando no sistema. Vamos partir desse ponto. E também é considerado um processo do kernel. O shell que a gente executa, aquele promptzinho lá, ele é um processo. Tudo que a gente executa dentro dele vai ser criado outros processos, que a gente chama de subprocessos. Ou as características e conceitos associados com processos, eles incluem lifetime, que é o tempo de vida de um processo em execução, PID, que é a identidade de um processo, representado por um número inteiro e único, e UID é um processo associado com um usuário que cria esse processo. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ok, pessoal, vamos atentar então um pouco mais a esse conceito de PID, UID e o lifetime. Vocês estão vendo aqui a tela do nosso servidor, ok? Como eu disse, esse simples promptzinho aqui já é o processo do shell. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for falar de variáveis, que existem vários tipos de shell. Esse daqui é o shell e ele vai, a partir dele a gente vai executar os comandos, fazer todo o nosso trabalho. E ele já é um processo. Como é que eu faço para ver isso? Existe o comando, a gente vai ver na aula prática, que é o ps-ef, comando ps. Ele vai te dar a lista dos processos do ambiente. Okay? Então você tem todos os processos aqui que estão executando na sua máquina. Um desses processos é o processo shell aberto por você. Ok? Bom, o que diz essa ferramenta? Esse comando ele vai te mostrar todas as informações referentes aos processos. E a gente usa ele muito, ele é muito usado. Bom, ele tem lá o UID, que é o User ID. Okay? Esse UID ele é vinculado ao usuário. Toda vez que você cria um usuário no Unix, ele associa um número a esse usuário. Esse número vai ser o número com o qual o Unix vai reconhecer esse usuário assim que ele logar na máquina. Então, o ID 0 significa que é o root, ok? O PID é o número do processo. Vou pegar um processo aqui. Deixa eu ver se eu acho um processo shell. Vou pegar um processo qualquer. Por exemplo, esse daqui, syslogd. Tá? Então vamos lá, vamos tentar interpretar. O ID, ou seja, o dono desse processo, o usuário que criou foi o usuário root. O process ID, o número desse processo, é o número 19. Ok? Por enquanto é isso que a gente tem. E o lifetime, que a gente conversou logo no começo, é o tempo em que esse processo está no ar. Ou seja, ele está aqui há 52 segundos no ar. A máquina acabou de subir
Então ele demora pouco tempo. Existem processos com mais tempo, né? Mas enfim, esse é o tempo que ele está executando. Por que isso é importante? Vou só tentar dar um exemplo prático disso daí. Vamos supor que você tem um processo de disponibilização de página de internet. Você tem uma página lá e os seus usuários estão reclamando que essa página ela não está funcionando direito, enfim, ela não está executando da maneira correta. Você pode dar lá um PS, tentar localizar esse processo e verificar quanto tempo esse processo está no ar. De repente esse processo está travado, né? A aplicação travou, enfim, alguma coisa. Essa daí é uma das funções do PS, ok? Só continuando aqui então com o comando, né? Você vê aqui vários processos. Esse daqui, ó, vocês estão vendo? Esse daqui é o nosso processozinho shell. No caso é o bash, tá? Mas usualmente a gente usa o sh. A gente vai dar uma olhada nisso na prática, na aula ao vivo. Mas se vocês estão com acesso, façam os exercícios. Tem lá várias atividades para a gente fazer que inclui o PS, ok? Fiquem à vontade para fazer e trazer as dúvidas na aula ou fazer junto comigo, junto com todo mundo na aula, ok? Continuando então com as características do processo, a gente tem agora o parent process, ou o processo pai. O que vem a ser o processo pai? O processo pai, na verdade, ele é um processo que gera outros processos. Por exemplo, nós temos aqui o processo bash, o shell, e nós vamos executar um comando aqui no shell. Por exemplo, aquele ps-ef que eu executei. Esse processo aqui, ele foi gerado por quem? Pelo shell, ou seja, o processo pai dele é o 581, que é o PID, ok? Então, o processo shell tem lá o PID dele 581. E o meu processo ps-f tem lá o PID 606. Quem é o pai do meu processo PS? É o processo 581, ou seja, o bash, ok? E essa regra, ela segue daí para frente. Se, por exemplo, eu estivesse executando um comando, esse comando gerasse outros processos, abrisse outros comandos, abrissem outros arquivos, ele geraria processos filhos. E os filhos mais filhos, e assim cria lá toda uma árvore genealógica de processos. Qual que é a importância disso? Vamos supor que por um motivo qualquer eu mate o meu processo pai. Eu venho aqui e dou um kill, a gente vai ver esse comando mais tarde, mas eu vou e mato esse processo, tiro esse processo bash do ar. O que acontece? Consequentemente, todos os processos gerados por ele desaparecem, eles morrem também, ok? Então essa é a ideia principal de você ter aí o conceito do processo pai, ok? É claro que o processo pai, como todo processo, ele tem lá o seu ID, ou seja, o seu número, né, como a gente acabou de ver. Um outro detalhe importante, continuando a falar sobre características de processo, é o ambiente em que o processo é executado. Isso é extremamente importante e a gente vai estudar muito isso daí, principalmente nesse curso básico, porque raramente a gente vai ver isso mais para frente. Então é algo que tem que ser realmente muito bem absorvido por vocês. Vamos começar a falar disso daí da seguinte forma. Começando com o ambiente. A partir do momento que você entra com o seu login, entra lá na sua sessão, você tem lá o seu ambiente operacional. Tem lá o seu shell, etc. Não se preocupem por enquanto com esses comandos, a gente vai ver todos eles na aula ao vivo. Mas eu tenho aqui as variáveis de ambiente que regem o meu ambiente, ou seja, tudo que eu for executar, ele vai estar sendo executado segundo os valores que eu tenho aqui nas variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente vão ditar como as ferramentas vão se comportar, ok? Por enquanto é só isso, a gente vai voltar a falar mais de ambiente operacional, ok? E é claro, uma coisa que tem que ser muito bem
entendida por nós é o conceito Current Working Directory, ou seja, o diretório corrente. Tudo acontece baseado no seu diretório corrente. Se você estiver executando um comando e você estiver eventualmente no diretório errado, prepare-se, porque isso pode realmente dar problema. Um problema simples de um programa não executar, ou um problema muito grande de você de repente apagar coisas que não deveria ter apagado. Então, existe um comando que a gente viu lá no Unix básico chamado pwd, que é Print Working Directory, que ele vai te dizer qual que é o seu diretório corrente, ok? É isso aí. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, corta. Bom, a gente já viu aqui o comando PS, né? A gente acabou de executar. Então, só revisando, o comando PS significa Process State, ou seja, o estado do processo. Você tem lá as informações do PID, que é o Process ID, o número do processo. O TTY é onde você está sendo, onde ele está sendo executado. Então, ele vai te dar o teu endereço de rede ou o teu TTY, se for um terminal burro. O status desse processo, o tempo de execução e o comando propriamente dito. Dando prosseguimento então ao nosso bate-papo aqui sobre processos, agora a gente vai falar sobre processos em background. Todo mundo sabe que quando a gente executar qualquer comando, o prompt vai ficar preso até esse comando ser completamente finalizado. Por exemplo, se eu der um ls-la no raiz, ele vai ficar com o prompt preso até o final da execução. Se o comando que eu for executar é um comando muito demorado, eu vou pegar, por exemplo, um CP de um arquivo muito grande, esse prompt ele vai ficar preso até você ter lá o seu comando executado. Né? Então, por isso existe o que a gente chama hoje de recursos em background. Né? Então, por exemplo, o que é você deixar o seu comando em background? Eu posso ter lá o meu comando, a partir do momento que eu deixo ele em background, ele vai ficar executando e vai me liberar o prompt. Okay? Ou seja, quando ele terminar a execução, o prompt automaticamente ele executa, né, e libera o prompt para você fazer outras coisas. Eu coloco o comando em background utilizando o caractere e comercial no final. E vocês vão notar que ele vai te dar dois números aqui. O primeiro é um número do processo propriamente dito. E o segundo é um número do job. Por quê? Eu posso, através desse número, controlar esse processo. Eu posso, através desse número, alterar N background ou foreground. Eu posso deixar N para executar em background, deixar ele executando e liberar o prompt. Posso deixar em foreground para eu verificar o que ele está fazendo. Vou pegar um comando um pouco demorado aqui, que é o sleep. O sleep ele deixa em espera X segundos. Eu vou deixar 1000 segundos aí. Então tá lá. Ele vai ficar com o prompt preso até esses 1000 segundos acabarem, até o processo terminar de executar. Então vamos manipular esse processo. Eu posso utilizar o Ctrl Z para suspender esse processo. O processo está lá suspenso. E existe o comando chamado jobs. Ele vai te mostrar todos os processos que eu tenho. Esse processo, vocês viram que eu dei o Ctrl Z, quando eu dou Ctrl Z, eu automaticamente paro o processo. Eu suspendo o processo. Eu vou voltar a executar esse processo, só que dessa vez eu vou executar ele em background. Eu vou dar o comando BG e o nome e o comando, o número do job. Tá lá. Se eu der lá o jobs, eu vou ver que está em execução, está em running. Então eu posso controlar da seguinte forma: eu posso ter lá o e-comercial no final, ou depois que o processo está iniciado, eu posso utilizar esses comandos BG para background, FG para foreground. Se eu der lá foreground, número 1, eu estou colocando o processo em foreground, ou seja, como se eu estivesse executando ele
na minha linha de comando. Ó, vocês estão vendo que eu não tenho prompt. Vou dar um Ctrl Z novamente, suspendo e coloco o comando aí em background. Tá lá, tá parado. Vou colocar o comando background, BG1. Ok? Vou lá o comando jobs, running. Qual que é a diferença entre o número de processo e o número de jobs? Né? Vou pegar aqui o grep para ver o processo. Ups. Sleep. Opa! Pedro Gordo. Eita, Sleepy. Aí não dá. Ctrl C para parar. PS-F, pipe, grep, sleepy. Agora vai. Não vai. Tá errado. PS-F, pipe, grep. Vocês não precisam se preocupar muito com esse pipe aí. Eu sei que o PS vocês já viram, né? E o conceito de pipe a gente vai ver com mais detalhes aí no curso de programação Shell que vem em seguida. Vamos lá. Eu tenho lá o meu número de processo, né? Que é o 346, né? E eu tenho lá o meu número de job. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: esse aqui é o número do processo no kernel, ou seja, é ele que está sendo esse processo é o número do processo que está sendo executado lá pelo kernel. E o número do job é o job que eu, usuário, no caso root, estou executando. No caso Zyner, tá? Estou executando. Então, assim, o job são todos os comandos, os jobs, os trabalhos que eu estou executando na minha conta. E o processo é o processo que eu estou executando, mas no kernel, ok? Então uma coisa é você manipular processos, outra coisa é você manipular jobs, tá? No caso de jobs, eu posso só colocar em background, em foreground ou suspender o job, suspender o comando que eu estou executando. Enquanto que o processo, a manipulação desse processo é dada de outra forma. Eu posso matar o processo, eu posso alterar a prioridade, a gente vai ver isso em seguida. Tá? Por enquanto, o que é importante fixar? O conceito de processo em background. O que está sendo executado enquanto você está fazendo outras coisas. Tá? Isso é mais ou menos o que acontece no Unix. Você está executando várias coisas ao mesmo tempo e muitas outras estão por trás que estão sendo executadas. Coisas que às vezes você nem sabe. A gente viu lá pelo comando ps-f que existem inúmeros processos sendo executados. Não só por você, pelos seus outros colegas, pelos outros usuários, mas pelo próprio kernel. Né? Então esses processos todos, no caso da administração do ambiente, é preciso entender, é preciso saber o que são esses processos. Costumo dizer o seguinte, que uma das tarefas mais difíceis de um administrador Unix é você otimizar o seu servidor para executar somente aquilo que você precisa, ou seja, o seu servidor não executar nada além daquilo que ele precisa. Justamente para economizar recurso de CPU, recurso de memória, recurso de disco. Esse tuning, esses detalhes dos processos é algo realmente muito difícil que costumo chamar, o Eldorado aí de qualquer administrador Unix. Você conseguir fazer com que um servidor não execute processos aí além da aplicação dele, né? Muito bem, continuando. Então a gente já viu o processo em background, a gente já viu lá toda a conversa em cima do controle desses jobs, né? Você colocar em foreground, colocar em background. Agora a gente vai falar sobre prioridades, né? Cada processo em Unix ele assume uma prioridade de execução. Vocês estão lembrados que para cada processo ele tem lá um tempo de máquina para executar. Como é muito rápido, como a CPU são muito rápidas, a gente tem essa sensação de que tem várias coisas executando ao mesmo tempo, mas a gente sabe que não é verdade. Então esses processos que executam em kernel, ele vai ter lá um tempo para execução, uma prioridade de execução. Essa prioridade pode ser alterada por configurações do sistema. Quando você for administrador, na hora da instalação, ou até mesmo na definição do perfil dos usuários, você pode alterar isso daí. Por enquanto, o que basta para a gente, nesse momento, é entender
que todos os processos têm o mesmo nível de execução. Os processos executados pelo root têm uma prioridade maior e os processos executados por usuários têm uma prioridade menor. Eu posso alterar essa prioridade de execução através dos comandos nice e renice, ok? Bom, o comando nice, ele varia, as prioridades de Unix variam entre 19 e 20, né? Menos 19 e 20, sendo que o menos 19 é o que tem maior prioridade e o 20 é o que tem menor prioridade, né? Por padrão, a prioridade é prioridade 10. Tá? Nos cursos de administração de cada ambiente, HPUX, AIX, Red Hat, Solaris, vocês vão ver como cada um desses ambientes, como cada um desses sistemas, eles tratam essa questão de prioridade. Por enquanto, basta a gente saber que o padrão assumido é 10. Isso, claro, pode ser alterado. Mas para a gente, no momento, não importa tanto. Importa o seguinte, que eu posso pegar um processo, por exemplo, aquele nosso bom e velho sleep. Tenho lá o processo sleep, número 346. Né? Por que está aparecendo dois sleeps aqui? Um sleep é o comando que eu executei e outro sleep é o grep, que eu acabei de executar aqui. Né? Então, lembra que todo comando que eu executo, ele gera um processo. Eu vou trabalhar com a prioridade do processo sleep, do processo 346, que é o nosso sleep. Eu posso dar um renice nele. Se o comando já está em execução, né, se o processo já está em execução, para alterar a prioridade dele, eu uso o comando renice. O nível de prioridade que eu quero, eu vou colocar ele na menor prioridade possível, que é a 20. Né, e o número do processo, no processo 346. Ele foi lá e alterou. Não tem como a gente ver isso nesse momento, tá? Existem ferramentas que fornecem essa informação, qual que é o nível do usuário. Mas isso é mais para um curso de administração, tá? Bom, eu alterei lá a prioridade para 20. Eu vou aumentar, vou deixar ele na prioridade maior do sistema, que é a menos 19, 346. Tá lá, ele assumiu o topo de prioridade de execução, ok? Para a gente gerar um comando com uma prioridade maior, por exemplo, a gente sabe agora que todo comando assume a mesma prioridade. Eu vou executar um comando onde eu quero que tenha a maior prioridade do sistema. Eu uso a comando renice, né, o comando nice, menos n, e o número da permissão. Eu vou jogar ele com a maior permissão possível, que é a menos 19, e executar o comando. Por exemplo, sleep 10, sleep 10.000. 10, 1, 2, 3. Pumps. Tá lá. Ele criou o meu processo com a prioridade maior. Vocês estão notando que o meu cursor está preso, ok? Eu vou dar um Ctrl Z e vou suspender isso daí. Dá o comando jobs. Tá lá, o meu nice tá preso lá, tá parado. Eu vou colocar esse processo em background. Número 2. Tá? Jobs. Tá lá, os dois estão executando. Perfeito, em background. Essa é uma manipulação que eu faço do ambiente. O que acontece agora, se eu, por exemplo, sair na minha conta, simplesmente saio, fecho e abro de novo, como se eu desligasse o meu terminal. Vou começar aqui, então, dei um exit na minha conta, sair lá totalmente dela. Eu vou dar um sudo para voltar. Então, o que acontece? Eu deixei lá dois processos sendo executados, né? O sleep 1000 e o nice, né? Deixei lá executando, todos eles em background. Ou seja, eu estava com o prompt liberado. Agora, eu saí da minha conta, vou abrir de novo aqui. Ups, galera. Só digitar o comando certo que vai. Eita, mas... Coloquei a variável com o valor errado aqui. Deixa eu acertar só o meu prompt para ficar mais limpa a tela. Pronto, foi. Então eu deixei lá dois processos sendo executados. Se eu der um ps-f de novo, pipe grep
sleeping. O que acontece? Os processos saíram, os processos morreram. Aqui você consegue ver bem aquele assunto sobre o processo pai e o processo filho. Eu tinha lá o meu shell, e dentro desse shell eu executei 2 comandos em background, deixei 2 comandos executando em background. Esses 2 comandos executados, eles geraram processos que tinham o meu shell como processo pai, como processo principal. A partir do momento que eu mato o meu processo pai, todos os filhos, todos os processos que foram gerados dentro desse outro processo, no caso o shell, automaticamente foram eliminados também, saíram do ar, assim como o shell. Eu saí da minha conta, fechei meu shell, tudo que estava executando dentro dele já era, morreu, ok? Bom, isso nem sempre é bem-vindo, né? Vamos supor, voltando àquele exemplo lá de uma cópia de um arquivo muito grande, de uma transferência de um arquivo muito grande, que você acabou de fazer na sua conta. Bom, vamos supor que esse processo dure a madrugada toda, né? Você pega, vou deixar rodando, vou para casa, amanhã de manhã eu volto e vejo o que aconteceu. Isso daí é meio perigoso se você deixar sua conta aberta, né? Uma pessoa pode vir, pode fazer várias coisas, você pode simplesmente desligar o terminal, ou pode acabar a luz e o seu computador, né, onde você estava com a sua sessão shell apaga. Nesse caso já era, você perdeu, você saiu da sua conta, né? Para que isso não aconteça, existe aí o comando nonwrap. Eu dou lá o comando nonwrap e o comando que eu quero, por exemplo, um sleep em comercial, né? Vou lá mudar lá de novo o comando jobs. Bom, vocês notaram aqui que quando eu executei o nonwrap, ele gerou um arquivo chamado nonwrap.out. Esse arquivo nonwrap.out que você vê aqui, ele vai ter a saída do comando, ou seja, você não vai ver o comando está em nonwrap e está em background, está lá rodando. Se o comando gerar algum tipo de saída, enquanto você não estiver lá, né, você vai ver esse comando, vai ver essa saída no arquivo nonwrap.out. Muito bem, está lá. A partir do momento que eu executo o comando nonwrap, ele desvincula esse processo do seu processo pai, do seu shell, ou seja, você pode tranquilamente sair do seu shell, desligar a sua máquina, que o processo vai estar executando lá no servidor. Ok? A gente vai notar agora, com o comando ps, que... deixa eu ver aqui o nonwrap. Esse processo vai estar desvinculado do servidor. Se eventualmente você sair da sua conta, esse processo vai continuar executando. Ok? Bom, vocês viram aí que existe o comando kill. Lembra que eu dei o comando kill lá? O comando kill, ele vai matar um processo, matar uma sessão. E ele tem vários sinais. Eu vou me atentar a 2 sinais, ao -9 e ao -15. Vou começar com o -15. O -15, eu dou lá aqui o -9, -15 e o número do processo, 483. Ele vai enviar um sinal de interrupção para o processo 483. Tá? Ou seja, eu acabei de mandar um sinal de finalização. Ele vai começar a finalizar o processo e tudo que depende desse processo. Se esse processo tiver arquivo aberto, o arquivo vai ser fechado. Se o processo tem um outro processo vinculado a ele, ele vai terminar esse outro processo, ou seja, ele vai começar a finalizar esse processo. Por outro lado, vamos ver se ele já finalizou aqui. Meu processo 483 já não está mais lá. Né? Ó, você viu que ele terminou aqui o processo nonwrap. Né? Foi terminado. Eu vou criar um outro processo. Deixar lá em background. Ele é o processo número 503. Né? Sleep. Está lá 503. Eu vou dar um kill -9 nele. Qual que é a diferença do sinal 9 e do sinal 15? O sinal 9, ele simplesmente interrompe, ele mata o processo, ele não fecha nada, ele é uma interrupção forçada. Né?
Então o processo foi morto aí, o processo 503 foi morto. O que isso quer dizer? São duas situações diferentes, né? Se você tem um processo travado, você vai executar o -9, não tem como interromper porque o processo está travado. E o processo que é muito demorado, e tem arquivos abertos, etc., você tem tempo para finalizar ele, você não precisa interromper o processo de maneira forçada, como é o -9, utiliza o -15 que ele vai fechando os arquivos de maneira correta, enfim, faz uma finalização, entre aspas, normal, né? Entre aspas, porque você não esperou o processo finalizar, você está finalizando ele antes do tempo, ou seja, se não tiver mais alguma coisa para executar, vai deixar de executar. Existem mais sinais de interrupção, existem vários sinais de interrupção. Se você executar o comando more, eu sempre indico, dá uma olhadinha no more, verifica todas desculpa, more não, o man, verifica lá todas as opções que tem no arquivo, verifica qual que é a sintaxe dele. É um comando interessante, é um manual, né? Você vamos dar uma olhadinha rapidinho. Ó, são esses aqui os possíveis, né? Existem mais, aqui está falando só alguns. Mas são os principais sinais que nós mandamos, né, de interrupção de um processo. Na aula prática, que a gente vai ter daqui a pouquinho, a aula ao vivo, vocês vão poder testar esse e outros sinais. Mais uma vez, tentam fazer os laboratórios para trazer as dúvidas, para trazer quais as suas questões para a aula ao vivo, aí, a aula que está agendada direitinho. Tá? Bom, eu vou continuar. Vamos voltar a falar de processos. Agora, um item importante é a parte de ambiente. Todo esse ambiente operacional que a gente está trabalhando, que a gente está executando os comandos, eles estão executando em um ambiente, no nosso caso, um ambiente shell. Eu tenho aqui uma variável de ambiente chamada shell. A gente vai falar com muito mais detalhes e vai ter uma aula só de variáveis, porque é muito importante. Isso a gente vai fazer antes do curso de programação shell, daqui a alguns dias. O que é importante a gente saber agora? É importante saber que essas variáveis elas existem. Eu tenho lá o comando env e o comando set, né, que vai mostrar o conteúdo dessas variáveis. O impacto dessas variáveis no nosso ambiente ele é total. Desculpa. Por exemplo, a variável path, a gente vai falar sobre ela em detalhes. Você tem lá a variável shell, que informa para mim qual shell que eu estou utilizando, no nosso caso born shell, e por aí vai. O meu tipo de usuário, que é o root. Enfim, essas variáveis aqui, elas determinam o funcionamento ou não, né, o funcionamento correto ou incorreto do teu processo. Então é muito importante e as variáveis impactam diretamente aí no uso da manipulação dos processos e no uso do sistema operacional como um todo. Agora, continuando a parte de processos, a gente vai ver o agendamento de processos. O agendamento de processos é feito com o crontab. Né? Então, o crontab ele é o responsável pelo agendamento de processos ou pela execução de scripts, programas em geral. Tá? É através dele que a gente vai poder automatizar a execução de tarefas. Por exemplo, você tem lá um script ou um programa para você executar periodicamente, seja em um horário ou dia específico. Né? O crontab ele vai ser responsável disso e vai usar o seguinte formato. Você vai criar um arquivo, nesse arquivo você vai colocar em cada linha dele um comando para ser executado no horário que você quiser. Né? Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos, vamos trabalhar em cima dele. A primeira coluna é a coluna de minutos. Você dá um espaço, né? Cada parâmetro do crontab é separado por um espaço.
Então, começando lá, todo minuto 0 da hora 12 do dia 5 do mês 12. Isso quer dizer o quê? No dia 5 de dezembro, às 12 horas, dia da semana, todos os dias da semana. Os dias da semana vão de 0 a 6, sendo 0 para domingo, 1 para segunda, assim até o sábado, 6, ok? E o comando que você vai executar. Então, pegando aqui todos os dias da semana, barra user, barra scripts, barra olerite.sh. No exemplo de baixo, eu tenho lá as 0 horas de toda hora, ou seja, toda hora cheia, seja uma, duas, independente da hora, de todos os dias do mês, de todos os meses do ano, todos os dias da semana eu vou executar o monitora. Ou seja, a cada hora eu vou executar um script chamado monitora, e aqui 0 é domingo, né? Todo domingo, de qualquer mês, de qualquer dia, às 0 horas eu vou executar um script de backup, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha agora na prática. Existem alguns exercícios para serem feitos aí no seu material de treinamento. Fiquem à vontade para fazer e trazer suas dúvidas para a aula ao vivo. Na aula ao vivo vai ter alguns exemplos a mais para a gente executar, mas se você já quiser ir treinando, fique à vontade. O crontab, a tabela de crontab que a gente chama, né? Ela é acessada através do comando crontab. Então, se eu fizer lá um crontab "-e", eu vou editar a minha tabela de crontab. Ele vai te abrir o VI, né, novamente é o VI, e vai trazer para você a tabela do VI. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vou fazer de novo. Vou dar um ESC, né, entrei em modo inserção e entrei em modo inserção e vou voltar. Todo minuto 0 da hora 13, ou seja, às 13 horas, de que dia? Do dia 5 do mês 6, né? As terças-feiras. Terças-feiras equivale a que número? 0 domingo, 1 segunda, 3 terça. Então, lá 3, eu vou executar qual comando? Eu vou simplesmente executar um ls maior barra tmp barra caca. Ok? Gravo. Tá lá. Para eu listar a minha crontab, eu dou lá um crontab -l, ele vai me listar o que eu tenho na crontab, ok? Então tá lá, eu vou executar um ls, né, às 13 horas do dia 5 de junho, né? 3 às terça-feira. Se cair numa quarta-feira, por exemplo, ele não vai executar, ok? E tenho também o crontab -r, onde eu removo aí a minha tabela do cron. Você vai ver se eu der crontab -l, não existe mais crontab. Bom, existe uma outra forma de você criar uma crontab, né? Você pode criar uma crontab através de um arquivo. Vou criar um arquivo chamado agenda.cron. E aqui eu vou colocar todos os processos que eu quero executar, né? Então, por exemplo, todo dia à meia-noite, todos os dias do mês, todos os meses do ano e todos os dias da semana, eu vou executar o script /user /backup. Okay? Ou seja, eu vou ter um backup todo dia, um script, né, chamado backup, todo dia à meia-noite. Crontab -l. Tá lá, não tá lá. Agora, como eu criei um arquivo, vou ter que executar o crontab e o nome do arquivo, agenda.cron. Se eu der um crontab -l, vai estar lá o meu agendamento. Um detalhe importante. Dentro do crontab, eu sempre uso percurso absoluto, ok? Por quê? Porque ele vai estar executando fora de um ambiente shell, ou seja, as variáveis de ambiente que eu tenho normalmente, elas não vão ser aplicadas aqui. Se eu preciso que alguma variável de ambiente seja aplicada, eu tenho que colocá-la dentro do script, ok? Porque se for executar dentro do crontab, ele não vai ler essas variáveis de ambiente, ok? Então, sempre importante usar o percurso absoluto. Qualquer dúvida, volta lá no curso de introdução, que você vai ter lá os detalhes, as diferenças entre percurso absoluto e percurso relativo.
Mas qualquer dúvida, fica à vontade aí para mandar um e-mail para a gente ou perguntar durante a aula ao vivo, tá ok? Esse é o que a gente precisa ver sobre processos, tá? É uma visão bem geral, né? Deixa eu arrumar aqui. É uma visão bem geral. Esses detalhes sobre variável de ambiente, vocês vão ver durante o curso básico, mas alguns detalhes somente em administração, porque vai mudar um pouquinho. E é isso aí. Qualquer dúvida, treinamento@centralunix.com.br.